Olá pessoal, aí vamos nós para mais uma aula do nosso curso de estruturas algébricas, falando sobre homomorfismos e isomorfismos de anéis e de corpos. Esta aula é a última videoaula do nosso curso de estruturas algébricas. Nós aqui vamos tratar desses assuntos, né, homomorfismos e isomorfismos, que de alguma forma você já conhece, porque já estudou esses assuntos para grupos, para a teoria de grupos. Agora aqui nós vamos entender que é basicamente a mesma ideia, pelo menos, mas varia um pouquinho a definição, porque nós estamos sobre duas estruturas diferentes de grupos, né? Agora são anéis e corpos, e nós vamos então, ao final dessa aula, concluir o curso, emendando com algumas coisas que nós falamos nas aulas anteriores, para que a gente possa fechar a casinha toda, né? Mas claro, deixando aí já o recado para você de que poderíamos fazer muito mais nesse curso. É claro que nos limita, evidentemente, a falta do tempo, o término do tempo do nosso curso e, claro, o programa que nós havíamos feito para o seu primeiro contato com as estruturas algébricas, não é? Bom, lembrando que nós estamos estudando então anéis e corpos, anéis de forma geral, né? Mas um caso específico de anéis são os corpos, que são anéis comutativos em que todo elemento não nulo é invertível, né? Vamos então, sabendo disso, primeiro falar o que são homomorfismos de anéis. Se você tiver dois anéis A e B, não é qualquer função f de um anel no outro que é homomorfismo. Para ser homomorfismo, tem que satisfazer três propriedades. Lembra o que era homomorfismo de grupos? Homomorfismo de grupos é aquele que preservava a operação. Você fazia f de x operado com y, isso era a operação de x com a operação de y na operação lá do contradomínio, porque afinal de contas a operação do domínio e do contradomínio não precisava ser necessariamente a mesma. Bom, aqui é basicamente a mesma coisa, só que nós vamos lembrar o seguinte: um anel não tem apenas uma operação, mas ele tem duas. Então a primeira coisa é, para a primeira operação, que nós geralmente denotamos por soma, f de x mais y separa na soma de f de x por f de y. Para o produto, o f do produto é o produto das f's, f de xy, f de x vezes f de y. E por fim, essas duas, acho que você já estava esperando por elas, eu espero, né? O homomorfismo então tem que preservar a soma e o produto, quer dizer, o f da soma é a soma das f's e a f do produto é o produto das f's, pensando o produto aqui como a segunda operação de cada um dos anéis. Só que tem mais uma coisa que é bem necessário na teoria de homomorfismos de anéis para a gente poder manter a teoria segura aqui. Nós estamos em anéis com unidade. Então, existe o 1, né? Existe 1 nesses anéis. Então, você tem o 1 no anel A, você tem o 1 no anel B, que geralmente nós denotamos por 1 com Azinho pendurado, 1 Bzinho pendurado. E é importante informar que o 1 do A deve ser levado no 1 do B. Então isso é importante e é a terceira propriedade. Então veja quais são as três propriedades que definem um homomorfismo de anel: preserva a soma, preserva produto e preserva a unidade. Tem que valer essas três propriedades para ser homomorfismo. Acontece que a nomenclatura que nós estabelecemos a partir daqui é bem similar àquela que você já conhece para a teoria de grupos. Se uma função é homomorfismo, a gente vai falar que ela é um monomorfismo se ela também, além de ser um homomorfismo, ela for injetora. Se ao invés de injetora ela for sobrejetora, nós falamos que é um epimorfismo. Se for injetora e sobrejetora, ou seja, se for bijetora, nós falamos que F é um isomorfismo. Veja, isomorfismo é parte importante da nossa aula de hoje, né? Bom, endomorfismo ocorre quando você tem um homomorfismo em que o domínio e o contradomínio são os mesmos anéis. Automorfismo é quando você tem um endomorfismo, domínio e contradomínio são os mesmos anéis, mas além de tudo a função é bijetora, ou seja, ela tem tudo, né? Leva o conjunto nele mesmo e se preserva, ou seja, é bijetora. Uma outra noção também similar à teoria de grupos é que se nós tivermos dois anéis
e existe um isomorfismo entre esses anéis, nós falamos que os anéis são isomorfos e nós denotamos assim, A isomorfo AB. Vejam que isomorfo, se você separar a palavra isomorfo, morfo é forma, iso é igual, quer dizer igual forma. Quando nós temos dois anéis que são isomorfos, nós queremos dizer que os dois têm a mesma estrutura algébrica, basicamente. A mesma coisa que algebricamente faz de um lado, você faz do outro. As potências se preservam. Enfim, se você tiver anéis de polinômio sobre um, você vai ter do outro da mesma forma. Enfim, os dois são a mesma coisa do ponto de vista algébrico, mesmo que sejam anéis distintos, tá ok? Essas noções todas nós já conhecíamos para o homomorfismo de grupos. Aqui é a mesma coisa, só que tem a diferença da definição em si. Alguns exemplos para a gente tomar consciência do que nós estamos tratando. Sempre, dado qualquer anel, você consegue um automorfismo evidente, que é a identidade. A função identidade, ela sempre leva um anel nele mesmo, definindo cada elemento na imagem dele próprio. Essa função identidade, com certeza, ela é um automorfismo de anéis. Por quê? Primeiro, ela é um homomorfismo? Sim, porque f de x mais y é x mais y, que é f de x mais f de y. Produto, mesma coisa, f de 1 é 1. Portanto, ela é um homomorfismo. Além de tudo, ela é bijetora, porque a função identidade leva a no A, então ela é um automorfismo. Não tem nem muito o que provar, né? Agora, olha só. A função que leva os inteiros nos inteiros módulo n, que faz o seguinte: cada elemento é levado na classe dele no Zn. Isso é homomorfismo? É homomorfismo? Sim, é homomorfismo. Por que é homomorfismo? Tem que valer aquelas três propriedades. Quando você faz x mais y, isso daqui dá a imagem da classe do x mais y. Só que classes nós podemos separar na soma. Portanto, isso aqui é f de x mais f de y. Bom, pensando no produto, o que acontece quando você faz f de x vezes y? Dá xy barra, que você pode separar em duas classes, que portanto é o f de x vezes f de y. E por fim, a terceira e última propriedade, o que acontece com o f de 1 é levado no 1 barra. Acontece que 1 barra é exatamente a unidade do Zn, portanto essa função de fato ela é um homomorfismo. Só que mais do que isso, ela é sobrejetora, porque dado qualquer classe A barra aqui, você tem um elemento que é o próprio A, que vai nele, portanto ela é sobrejetora. E se é um homomorfismo sobrejetor, nós podemos falar que é um epimorfismo, ou mesmo falar é um homomorfismo sobrejetor. Ok, já serve também. Terceiro exemplo, nós podemos pensar na função, olha só que interessante, o anel dos polinômios sobre os racionais no anel dos números reais. Vejam, olha só que coisa mais estranha. Eu estou relacionando polinômios com números, quer dizer, não é tão estranho, mas essa função ela não leva estruturas iguais em estruturas iguais, não, é polinômio em número. Como é que nós estamos definindo aqui? Ó? Nós estamos pegando um polinômio, e nós estamos levando a função deste polinômio em quem? Na imagem dele no zero. Então, observe uma coisa. Se isso aqui é um polinômio, então ele é da forma a0 mais a1x mais a2x² mais até um anxan, né? Isso aqui é um polinômio em que os ai são todos racionais, porque nós estamos no Q de x. Bom, então o que a função faz? Ela pega o polinômio e leva na imagem dele no zero. Se você colocar x igual a zero, você vai ficar apenas com o termo constante aqui na frente, o a0. Ou seja, essa função pega o polinômio e leva no termo constante. Pega um polinômio e leva num número real, que na verdade é racional. Não é mesmo, pessoal? Então isso aqui é um homomorfismo de anéis. Bom, para provar, eu não vou provar, mas você mostra que o f da soma de dois carinhas satisfaz a propriedade. Isso é um bom exercício provar, tá? Agora, nem tudo são flores, nem tudo que você acha que é de verdade. Você pode pensar assim, poxa, eu tenho um anel do cartesiano de dois números reais e para mim é muito óbvio definir um par AB no número complexo A mais BI, não é? Dois números reais eu posso definir como parte real mais parte imaginária vezes i, e assim fica uma função ótima, uma função do R cartesiano, R nos complexos. Mas essa função
Por mais que, inclusive, ela é bijetora, olha que incrível, né? Você não com muita dificuldade você demonstra que essa função é bijetora. Por mais que ela é bijetora, ela não é um homomorfismo de anéis. Por que que ela não é um homomorfismo de anéis? Se você fizer se você fizer aquele primeiro passo, F de AB mais CD, né? Soma dois pares. Se você estiver somando dois pares, então você vai somar A com C, que é a primeira entrada, e a segunda entrada entre si. Isso aqui vai dar A mais C mais B mais DI. Você vai poder separar isso aqui como A mais BI mais C mais DI, claramente, porque você distribui o I aqui, junta os termos aqui bonitinho, A com BI e C com DI. E isso aqui é exatamente o F de AB mais o F de CD. Né? E olha só, se você tem F da soma, é a soma das Fs, isso é verdade? Isso é verdade. Ah, então estamos caminhando bem, então parece que é um homomorfismo. O problema não é a soma, o problema é o passo 2. O problema é o produto. Vamos fazer, por exemplo, eu não sei o que vai, eu vou chutar 2 pontos aqui, não sei se vai ser bom, tá, pessoal? Vamos lá. Eu vou fazer o produto de 2, 1 com 3, 2. O produto é definido como sendo assim, F de 2 vezes 3, que é 6, e 1 vezes 2, que é 2. Ou seja, isso aqui é 6 mais 2i. Vamos ver quanto que é o F de cada um deles, feito o produto. F de 2, 1 é 2 mais 1i. F de 3, 2 é 3 mais 2i. Acontece que quando você desenvolve isso aqui, aplica distributivo, fica 6 mais 4i mais 3i menos 2. E isso aqui é 4 mais 7i. Olha que interessante. F do produto deu isso. Produto das Fs deu isso. Não era, né? Não podia. Então, se isso não acontece, não preserva o produto, então não é um homomorfismo de anéis. Ok? Bom, da mesma forma como nós definimos homomorfismo de anéis, nós podemos também definir homomorfismo de corpos. Lembrando que corpos são anéis com mais estruturas, são anéis comutativos em que todo elemento não nulo é invertível. Isso é um corpo. Bom, mas o que é um homomorfismo de corpos? É um homomorfismo de anéis em que os anéis são corpos. Então, quando que eu vou saber se uma função que leva um corpo K num corpo L é um homomorfismo de corpos? É um homomorfismo de corpos. Primeiro, claro, já sabemos que os bichinhos aqui são corpos, mas isso acontece se F da soma é a soma das Fs para todo x e y no K, se vale também o produto F de x vezes F de y, e não podemos esquecer de verificar se o F do 1 do K acaba sendo o 1 do L. Então isso é um homomorfismo de corpos, ou seja, é um homomorfismo de anéis, mas em que o A e o B viraram K e L. O A e o B, que eram anéis, viraram corpos. Bom, e de novo nós podemos proceder analogamente. Se F é um homomorfismo de corpos, eu vou falar que é um monomorfismo se a F for injetora também. Eu vou falar que é epimorfismo se a F for sobrejetora também. Se ela for bijetora, eu falo que é um isomorfismo. Se o K for igual a L, eu falo que é um endomorfismo. Se o K for igual a L e a função for bijetora, eu falo que isso é um automorfismo. E de novo, se o K e o L, entre eles, existe uma função que seja bijetora e que seja um homomorfismo, ou seja, se existe um isomorfismo de corpos entre K e L, nós dizemos que K e L são corpos... São corpos. Faltou escrever, né, professor? São corpos isomorfos. Escreve aí, pessoal. São corpos isomorfos, ou seja, a notação K isomorfo a L. Claro que são corpos, mas digo, se existe um isomorfismo, nós dizemos que o K e o L são corpos isomorfos. Faltou a palavrinha aí, tá bom? Então, quando dois corpos K e L são isomorfos, quando existir um isomorfismo que os liga. Ou seja, enquanto corpos, eles têm a mesma estrutura. Eles são basicamente iguais, mesmo que eu os escreva de forma diferente. E isso aqui é o que vai concluir o nosso curso emendando com aquilo que nós falamos nas aulas anteriores de uma maneira satisfatória.
Bom, tanto para homomorfismos de anéis quanto para homomorfismos de corpos, nós temos uma série de propriedades muito boas que nos dizem as vantagens de nós trabalharmos com homomorfismo. A intenção do homomorfismo de anéis e de corpos, seja anel, seja corpo, tanto faz, a intenção de trabalhar com homomorfismos é pensando o seguinte, olha, as propriedades algébricas de um lado eu quero transferir para o outro. Na medida do possível. Se for isomorfo, sempre eu consigo transferir propriedades algébricas, mas aqui eu preciso entender então quais propriedades algébricas eu consigo preservar, eu consigo fazer. Então, primeiro, eu sempre levo o zero no zero. Isso não está na definição, tá dito que o 1 é levado no 1, mas é consequência da definição que o zero é sempre levado no zero. Isso é um bom exercício. Não vou fazer nenhuma dessas propriedades, tá, pessoal? Todas elas vão ficar com exercício para você tentar fazer. Estão nas listas de exercícios. Por que também não vou fazer? Porque algumas dessas, ou talvez todas, eu tenha feito para homomorfismo de grupos. E a ideia é a mesma. Então é bom que você treine lembrando da teoria de grupos que nós já fizemos no passado. Se você fizer o f do oposto de um número do anel ou do corpo, isso é o oposto do valor da função. O menos sai para fora. Sim, permitam a redundância. O f da diferença, o f da soma nós sabemos que nós podemos separar. E o f da diferença? Também. F de a menos b é f de a menos f de b. Se eu tiver um múltiplo do elemento a, eu posso falar que é um múltiplo da função? Sim. O f do múltiplo do a é o múltiplo da função f de n a, n f de a. Mesma coisa para potência. O f de a elevado a n, o n pode sair para fora. É o valor da função elevado a n. Olha quanta propriedade boa. Múltiplos, potências, somas, subtrações, tudo que envolve as operações está sendo muito bem preservado. A imagem da função está dentro do contradomínio B. A imagem não é qualquer conjunto. A imagem é um subanel, se isso aqui for um homomorfismo de anéis. Se for um homomorfismo de corpos, então isso é mais do que um subanel, é um subcorpo também. O que é o núcleo? Lembra do kernel, do núcleo de uma função? Vale a mesma noção aqui. Você chama de núcleo ou kernel de um homomorfismo de anéis ou de corpos aos elementos do domínio, que pode ser o K também, né? Tais que a imagem da função nesses carinhas dê o elemento zero do contradomínio. Esse contradomínio pode ser o B ou pode ser o L. Tá ok? Então isso é o kernel, são os elementos que são levados no zero. E aí, pessoal, se o B, seja o B um corpo ou um anel, aliás, seja o A um corpo ou um anel, tanto faz, você garante, segundo a propriedade 7, que o kernel, com certeza, ele é um ideal do anel A. Eu gostaria de fazer apenas um segundo de reflexão. O que acontece se ao invés de ser um anel apenas, eu tiver um corpo? Então isso aqui é um ideal de um corpo. Acontece que um corpo só tem ideais triviais, só tem o ideal formado só pelo zero ou ele mesmo. Então se você tiver o kernel de uma função dentro de um corpo, então você tem duas possibilidades para ele. Ou ele é apenas o zero, ou ele é todo o corpo. Acontece que se o kernel for todo o corpo, então em particular eu estou dizendo que o f de 1, já que ele é todo mundo, né? Então todo mundo do corpo está ali. Eu estava dizendo que o 1 vai no zero, isso não pode acontecer, o 1 não pode ser igual ao zero numa situação geral. Então, pessoal, para que essa segunda situação não acontece, ou seja, se você tiver sempre sobre um corpo, um homomorfismo de corpos, ele sempre tem o kernel apenas dado pelo zero. Fica atento para essa propriedade, pode te ajudar em exercícios. Bom, oitava propriedade aí. E se você tiver dentro do A um subanel, o que acontece com a imagem dele na função? É um subanel também. E se for um corpo K, e se eu pegar um subcorpo, a imagem dele é um subcorpo também, claro. E o que acontece se eu pegar dentro do anel A ou do corpo K um elemento X que seja invertível? Então existe o x menos 1. E o que acontece com a imagem dele pelo homomorfismo? Se preserva. Se o x é invertível, o f de x também é. E se então o inverso do x é o x menos 1, o inverso do f de x é o f de x a menos 1. Ok? Então o inverso do f de x é o f de x a menos 1.
ok? E uma 10ª propriedade, também válida lá quando nós estudamos grupos, é o seguinte: a função, o homomorfismo, seja de corpos ou de anéis, ele é um homomorfismo injetivo, ou seja, é um monomorfismo apenas quando o kernel for formado apenas pelo zero. Isso aqui te fala muito sobre homomorfismos de corpos, né? Eu pergunto para vocês, tem como um homomorfismo de corpos não ser injetor? De corpos. Tem como um homomorfismo de corpos não ser injetor? Quanta propriedade boa, né? É isso que o homomorfismo traz de bom. Ele preserva as propriedades algébricas, ele preserva aquilo que você espera, ou seja, o que as operações fazem do outro, ele quer fazer de um lado, aliás, o que as operações fazem de um lado, as operações têm que fazer do outro também. Esse é o papel do homomorfismo, tá certo? Olha quanta propriedade boa que o homomorfismo traz. Ele te permite relacionar elementos de um anel que às vezes eu tenho um controle melhor para um que às vezes eu não tenho tanto. Bom, e aí nós temos outros fatos importantes que vale a pena e nós precisamos mencionar. Bom, vamos lá. Primeiro, se nós tivermos, agora pensando em composição, eu tenho um anel A, um anel B e um anel C. E dentro desses, aliás, eu tenho um homomorfismo, não qualquer função, mas um homomorfismo F que leva o A no B, e tem um outro homomorfismo G que leva o B no C. Então eu posso pensar em fazer a composição. Que primeiro aplica a F, depois aplica a G, que faz G bola F. Essa aplicação também é um homomorfismo. Se a F for um homomorfismo e o G for um homomorfismo, não tem como a G bola F não ser. A G bola F também é um homomorfismo. Segunda coisa, se a função F de A em B, então se eu tenho dois anéis, A e B, dois anéis A e B, de modo que entre eles haja uma função f que seja um isomorfismo, quer dizer, o A e o B são a mesma coisa, são isomorfos. Então, se eles são a mesma coisa, basicamente, então é bijetivo. Se é bijetivo, então eu consigo voltar com a f-1, com a inversa da f. E o que eu sei falar sobre a inversa da f? Se a f é isomorfismo, a inversa também é. Basicamente isso. Ótimo, né? Então, nós temos propriedades muito bem determinadas, propriedades que a gente podia esperar com enorme tranquilidade. Ok? Bom, então todas essas propriedades que eu falei no slide anterior, essas 10 propriedades e também mais essas duas que eu acabei de citar envolvendo composições de funções ou mesmo isomorfismo, essas propriedades podem ser tranquilamente demonstradas de maneira muito similar a todas as propriedades que foram feitas para a teoria de grupos. Tudo isso basicamente foi feito na teoria de homomorfismos de grupos. Então, claro que são bons exercícios para você treinar. Também na teoria de grupos, nós vimos o resultado chamado teorema do isomorfismo, que dizia assim: se eu tenho uma função f de g em h que era um homomorfismo de grupos, então eu podia fazer o seguinte: se eu pegasse o grupo G e dividisse pelo núcleo da função, isso era isomorfo à imagem da função lá no H. Bom, eu falei para vocês quando nós estudamos teoria de grupos que isso aqui é similar ao teorema do núcleo e da imagem que você deve ter estudado quando fez o seu curso de álgebra linear, porque de certa forma isso quer dizer que a ordem do grupo é igual à ordem do kernel mais a ordem da imagem. Pensando em dimensão lá na teoria de grupos, é similar a dizer que a dimensão do espaço vetorial é a soma da dimensão do kernel com a da imagem. É isso que você tinha lá no teorema do núcleo e da imagem. Acontece que então isso vale para a teoria de grupos e vale também para a teoria de anéis e de corpos, que é o teorema do isomorfismo de anéis. Se você tiver na verdade, não tem graça para corpos. Bem, da verdade é isso.
tem graça só para a teoria do isomorfismo de graça somente para a teoria de anéis. Se você tem uma função f de A em B, então, mas não de G em H, mas então agora um homomorfismo de anéis. Então, um homomorfismo que vai de um anel A em um anel B, então é um homomorfismo de anéis. Então, você pode pensar da mesma forma, então, que se você pegar o anel do domínio e dividir pelo kernel desta função, isso acaba sendo isomorfo. Eu coloquei 2 tracinhos, podia ser um só. Isso aqui acaba sendo isomorfo à imagem da função pela B, mesma coisa. Nós não vamos nos aprofundar nisso, a demonstração é similar àquela que foi feita para grupos, similar, mas tem diferença, porque agora é para anéis, mas nós não vamos nos aprofundar disso, foi só apenas para registro de conhecimento. Eu vou terminar essa aula fazendo outros exemplos de homomorfismos para realmente nós concluirmos o nosso curso, nós concluirmos as informações que nós estamos obtendo, concluir a discussão do nosso curso. Seguinte, essa função que sai dos complexos nos complexos. Os complexos são corpos. Então isso aí é um homomorfismo de corpos, se for um homomorfismo. Eu defini ela como fazendo o seguinte: pega qualquer número complexo, e qualquer número complexo eu posso escrever como A mais BI, e eu levo ele no conjugado dele, A menos BI. Ao fazer isso, eu observo que eu tenho um isomorfismo de corpos. Mais ainda, eu tenho um automorfismo. Então, a função que sai dos complexos e chega nos complexos, levando cada número complexo no conjugado dele, é o que nós chamamos de automorfismo. É um homomorfismo bijetor do anel, ou melhor, do corpo nele mesmo. Isso faz com que essa função ela ande dentro do próprio corpo sem mudar propriedades. Ou seja, definir os números complexos como A mais BI como A menos BI não faz diferença nenhuma. Isso aqui, pessoal, generalizar essa ideia, olhar para quaisquer corpos e pensar quais são os automorfismos dele, ou seja, generalizar a noção de conjugação, isso aqui é a função conjugação. Generalizar essa definição de conjugação que nós fizemos aqui, generalizar esse automorfismo, pensar nos automorfismos de um corpo qualquer que não seja os complexos, tem uma enorme importância, inclusive, numa teoria algébrica chamada de teoria de Galois. Então essa é uma das vertentes que poderíamos pensar em estudar num segundo curso se nós tivéssemos a oportunidade, ou mesmo você, se for fazendo mestrado em matemática pura, pode ter essa oportunidade. Estudar automorfismos de corpos nos diz muito sobre a estrutura do corpo, nos permite, inclusive, relacionar corpos com grupos e construir uma teoria riquíssima que se relaciona, olha só que incrível, com as soluções de um polinômio. Pensando nas soluções, nas raízes de um polinômio e tantas outras aplicações. É isso que a teoria de Galois, o Galois foi um dos que, claro, que deu as ideias básicas para essa teoria ser criada, buscando resolver alguns problemas clássicos lá da época dele, no século XIX. Né? Isso daqui, pessoal, essa teoria em si ela é riquíssima. Ela, além de produzir uma enorme gama de aplicações para uma série de coisas, mas principalmente em termos de matemática, é uma teoria muito bonita e muito rica. Tá bom? Então, você generalizar o conceito de conjugação para outros corpos, que é basicamente o que isso é feito da teoria de Galois, que é uma possibilidade que você tem para prosseguir nos seus estudos. Segundo, nós podemos pensar na função que sai do anel dos inteiros módulo 6 no cartesiano dos anéis Z2 e Z3. No cartesiano. Você sabe que 2 vezes 3 é 6, então você vai pensar assim, isso aqui parece que é isomorfo. O Z6 e o Z2 cartesianos Z3 isomorfo, e de fato são. Como é que eu posso definir o isomorfismo aqui? Eu pego uma classe que está aqui e mando na classe do elemento x, só que agora visto o módulo 2, e aqui visto o módulo 3. Por exemplo, só para você entender, o que seria a classe... O Z6 tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 elementos. O que seria a classe do 4? A classe do 4 é você pegar o 4 módulo 2 e você pegar o 4 módulo 3. O 4 módulo 2 é 0.
O 4 módulo 3 é 1. Então você vê que o F de 4 é a classe do 0 e a classe do 1. Certo? Bom, então isso daí, observem vocês, isso aqui acaba sendo um homomorfismo. Por quê? Esse é um exercício que eu deixo para vocês, mas não é difícil. F da soma acaba sendo a soma módulo e soma separa. F do produto é o produto módulo e produto separa no módulo. Então é propriedade de módulo. E F de 1 é 1, módulo 2 que é 1 e 1 módulo 3 que é 1. Ou seja, bem tranquilo de mostrar que é um homomorfismo. Que é bijetivo também não é difícil. É injetor porque F de x igual a F de... Aliás, porque o kernel acaba sendo só o 0. Só o 0 vai aqui no 0 dos dois ao mesmo tempo. Bom, esse é o passo talvez mais delicado, mostrar que é injetor, mostrar que o kernel é só o 0. Mostrar que é bijetora também não é complicado, você tem que mostrar que o Z2 e Z3, qualquer elemento aqui sempre é obtido do Z6, não é difícil você demonstrar isso também. Mas o passo central é mesmo mostrar que é bijetora, afinal o homomorfismo não é tão complicado assim. Então, de fato, o Z6 ele é isomorfo ao Z2 cartesiano Z3. Isso é fato. Bom, isso nos leva a pensar o seguinte, então quer dizer que sempre que eu tiver um número n e eu escrever esse número n como produto de primos, será que eu vou poder separar isso aqui como Zp cartesiano Zq? Ah, e se eu tiver um p quadrado q? Se eu tiver um número que é p quadrado q, será que eu vou poder separar em Zp cartesiano Zp? Ou melhor, igual não, mas isomorfo a Zp cartesiano Zq, quer dizer, será que eu posso fatorar o Zn? Nem sempre. Nem sempre. Pensa no Z4. Pensa no Z4. Pensa no Z4. O Z4, alguém poderia pensar assim, bom, o Z4, ele é 2 vezes 2, o 4. Então, eu podia pensar que isso aqui é isomorfo ao Z2 cartesiano Z2 enquanto anéis. Posso separar o 4 em 2 vezes 2, então posso separar o Z4 em Z2 cartesiano Z2. Já que eu consegui fazer isso para o Z6, então eu poderia fazer isso aqui também? Bom, não. Não. Não dá para separar o Z4 em Z2 cartesiano Z2. Esse exercício eu vou deixar para vocês tentarem fazer. Mas o que você tem que fazer? Supõe que existe uma função que vai do Z4 no Z2 e que seja um homomorfismo bijetivo. Ok? E mostra que isso aqui vai te dar um absurdo. Veja, não faz definição nenhuma. Só supõe que existe. E chega numa contradição. Eu estou tentando lembrar agora alguma estratégia para fazer isso. Eu tenho nas minhas notas. Me permitam escapar do vídeo um segundinho, só para te dar a ideia do que você tem que fazer. Mas, olha só. Vou te dar... Bom, na verdade eu vou contar para você a dica. Eu vou te dar a resposta disso. Observa uma coisa. Quanto dá o f do zero? O zero está aqui, né? O f do zero é sempre zero. Veja, eu não sei a definição. Mas eu sei que isso é zero cartesiano é zero. Por quê? O zero é sempre elevado no zero. E o zero do cartesiano é 0,0. Que mais que eu sei? Eu sei que se é homomorfismo, então 1 é elevado na unidade do Z2 cartesiano Z2. E a unidade do cartesiano Z2 com Z2 é 1. Ok? Então, daí, vamos ver o que acontece quando eu faço o f na classe do 2. Isso daqui é f de 1 mais 1. 2 é 1 mais 1. Então, quer dizer que se isso é homomorfismo, eu posso separar em f de 1 mais f de 1. E se isso eu posso fazer, então f de 1 nós sabemos que é 1, 1. E aqui, então, é 1, 1. Ora, 1 com 1, você soma a coordenada a coordenada, dá 0, porque 1 mais 1 dá 2, que é 0, na verdade, no Z2. Certo? Estamos somando aqui no Z2, dá 2 barra, mas 2 barra no Z2 é 0.
e a mesma coisa do outro. Olha o que aconteceu. O F do 2 deu 0, 0 e o F do 0 também deu 0. Qual é o absurdo aqui? Como é que você pode ter dois elementos sendo levados, dois elementos distintos, sendo levado no mesmo elemento do contradomínio? Você até poderia, numa função, num homomorfismo qualquer, mas não no homomorfismo bijetivo. Se isso aqui acontecer, então não pode ser bijetivo, porque isso aqui implica que a função não é injetora. Então não é bijetora. Absurdo. Ou seja, nós conseguimos uma função que liga o Z6 no Z2 cartesiano Z3, mas não conseguimos uma função que liga o Z4 no Z2 cartesiano Z2. E isso daqui também faz parte de um estudo mais geral sobre anéis, em que nós pensamos em pegar um anel e fatorá-lo em anéis menores, A1, A2, A3, AN. Isso aqui pode ser feito tanto para anéis comutativos quanto para anéis não comutativos. E eu queria saber quando é que é possível separar um anéis em pedacinhos menores. Fatorar anéis como nós fatoramos números. Isso daqui também dá margem para outro campo de estudos na matemática. Isso dá margem a nós estudarmos a fatoração de anéis. Tem alguns teoremas um tanto quanto importantes, teoremas de decomposição de anéis bastante importantes, que é uma outra linha, uma outra área de estudos bastante importante, inclusive em duas fases. Na fase dos anéis comutativos e principalmente em anéis não comutativos. Quando você está com anéis não comutativos, tem algumas condições para você pensar se um anel, um determinado anel pode ser fatorado, um anel de matrizes. Será que pode ser separado em produto de matrizes? Às vezes é possível. Então tem muita coisa bacana aqui pensando em fatoração, ou seja, pensando inclusive em algo similar a você pegar um espaço vetorial e separar suas bases, enfim, coisa do tipo. Muito legal, é uma outra área da matemática que você pode avançar a partir daqui. Quarto e quinto exemplos, agora para fechar e relacionar com o nosso curso até a aula passada. Se você tiver um corpo qualquer K, nós vimos na videoaula anterior que o quociente K de x sobre o ideal gerado pelo polinômio de grau 1x, isso é corpo. Por que nós vimos isso? Porque nós demonstramos que o polinômio P igual a x, ele é irredutível. E sempre que eu tenho um polinômio irredutível, o quociente é um corpo. Nós vimos isso na videoaula anterior. Bom, é possível você demonstrar que existe uma função que leva este corpo no próprio corpo K. Que jeito? Como são os elementos aqui? Você acaba mostrando que os elementos aqui, então, são polinômios. Isso aqui são classes, né? Então, são polinômios em K de x, mais o gerado por x. E você pode mandar isso aqui, então vejam só, ó, isso aqui é anel quociente. É qualquer polinômio no K de x, mais a classe dele no x. Você pode pegar isso aqui e mandar no P de 0. Você pega o polinômio e calcula no 0. Ou seja, o polinômio em K de x ele não vai ser escrito como sendo A0 mais A1x mais A2x² mais etc. Você pega então isso aqui e manda na primeira coordenada. Se você fizer isso, você vai perceber que essa função f é um homomorfismo. Olha, uma classe num número. Uma classe num número. Isso é um homomorfismo. Mas mais do que isso, é bijetor. E se é um homomorfismo bijetor, então é um isomorfismo. Isso aqui é um isomorfismo. Isso é um isomorfismo. E se é um isomorfismo, quer dizer que este corpo e esses são isomorfos. Olha que bacana. Todo o corpo é isomorfo ao anel de polinômio, ao quociente de um anel de polinômios. Claro! Ele é isomorfo à primeira coordenada do polinômio. Todo mundo eu posso pôr aqui. Que bacana. Então quer dizer que este corpo que nós obtivemos na aula anterior, depois de muita luta, na verdade é o próprio corpo K. Mas para enxergar que eles são iguais, eu preciso ter entendido primeiro a minha aula sobre homomorfismos e isomorfismos. Melhor do que esse exemplo é o que vem agora. Melhor do que esse exemplo é o que vem agora.
nós podemos pensar no outro exemplo que nós trabalhamos bastante na videoaula anterior, que é o anel de polinômios R de x quocientado pelo ideal x² mais 1. Nós podemos estabelecer uma função que vai daqui nos complexos. De que jeito? Você pega um polinômio aqui, pega a sua classe no x² mais 1. Se você pegar uma classe assim, então significa que o seu polinômio, ele pode ser escrito como sendo a0 mais a1x mais a2x² até a nx a n. E você então pega isso aqui, vejam que qualquer polinômio que você pegue mais a classe do x² mais 1, você vai pegar então este polinômio, esta classe, e você vai mandar no a0 mais a1 e veja que os coeficientes a0, a1, a2, todos até o an, todos esses coeficientes pertencem aos reais. Então, quando eu faço isso aqui mais isso aqui, é a parte real mais i vezes parte imaginária. Então, faz sentido, isso acaba ficando bem definido. Mostrar que é bem definido, inclusive, é uma outra história. Mas, enfim, isso é bem definido. E mais do que ser bem definido, isso é bijetor. E mais do que ser bijetor, é um homomorfismo de corpos. Então, se é um homomorfismo de corpos e é bijetivo, então isso aqui é um isomorfismo. E se isso aqui é um isomorfismo, então eu chego à conclusão de que o anel de polinômios R de x, quocientado pelo polinômio x² mais 1, que nós vimos na aula passada que é um corpo. E por que é um corpo? Porque o x² mais 1 é um polinômio irredutível sobre os reais. Isso aqui é isomorfo aos complexos. Quer dizer, aquele anel de polinômios que nós obtivemos, pegando qualquer polinômio sobre os reais e quocientando pelo x² mais 1, é isomorfo aos complexos. Quer dizer, o corpo dos complexos pode ser visto como esse aqui. Espera um pouquinho. Você não conhecia os números complexos, talvez até o seu último ano de ensino médio, até o seu segundo ano de ensino médio, ou até entrar na faculdade. Mas você sempre lidou muito bem com os números reais, que é a reta. Você sempre soube lidar com ele. Então você sempre sabe construir polinômios sobre os reais. Você sempre soube criar polinômios sobre os reais. Bom, se você sempre soube criar polinômios sobre os reais, você conhece um polinômio do tipo x² mais 1, que é irredutível? E você sabe então que se um polinômio é irredutível, você pode fazer o quociente dele no R de x. Você está vendo alguma coisa de número complexo? Você está vendo alguma invenção de raiz de menos 1 aqui? Não, não tem. Isso aqui é plenamente real, do ponto de vista assim, é plenamente enxergável. Eu pego os polinômios e crio as classes dele por x² mais 1, quer dizer, eu pego sempre o resto da divisão por x² mais 1, e isso me dá uma estrutura muito forte, que é uma estrutura de corpo. Então eu poderia ter chegado aqui, agora, depois da nossa aula, e falado assim, para você entender isso aqui, então eu vou falar que esse corpo aqui se chama complexos. Eu podia ter definido assim. Não foi isso que eu fiz. Eu já assumi que você conheceu os complexos como sendo A mais BI, que o I é raiz de menos 1, e mostrei para vocês que eles são a mesma coisa. Dei a ideia. O curioso é que os números complexos não é à toa que foram definidos como o conjunto dos A mais BIs, em que o A e o B são números reais. Não foi definido à toa. Não foi definido à toa. O A e o B serem reais vem exatamente do fato disso aqui ser o anel de polinômios sobre os reais. Coeficientes reais. E esse I, você sabe, é o raiz de menos 1. Mas também não veio à toa. O que acontece quando você troca o x por i, ou seja, por raiz de menos 1. Isso aqui fica i ao quadrado mais 1, e você sabe que i ao quadrado é a raiz quadrada do menos 1 é menos 1, e menos 1 mais 1 é 0. Portanto, se você trocar o x por este símbolo, raiz de menos 1, isso dá 0.
mostra pra gente que o zero, que o i é a raiz desse polinômio. Quantas raízes tem esse polinômio? Esse polinômio tem duas raízes, o i e o menos i. Olha que legal. Então você obtém os números complexos simplesmente pegando os números reais e colocando nele raízes que ele não tem. Raízes que os polinômios dele não têm. A raiz desse polinômio ele não tem. O x² mais 1. E eu coloquei. É assim que se fabrica os complexos. O que eu quero dizer para você? Os complexos não são tão imaginários assim. Eles são os reais com coisa que falta nos reais. Eles são os reais, mas você pega polinômios sobre os reais que não tem raiz ali. Não tem raiz nos reais. Ah, então tá, mas ele não, será que eu não consigo achar um jeito dele ter raiz? Sim. Então eu pego essas raízes e coloco nos reais. É isso que eu estou fazendo. Pego ele e coloco nos reais. E aí eu produzo os números complexos. Não é à toa que o quociente é x² mais 1. É o polinômio em que o i é raiz. E como menos i é raiz, você também podia ter definido os complexos como a menos bi, conjugado, qualquer automorfismo. Bom, com isso então quero dizer para vocês o seguinte, olha como é que a álgebra é muito bacana, como que a álgebra é bonita. Os números complexos, eles surgiram, claro que eles surgiram mais ou menos assim, brincando lá de x² é igual a menos 1 e tal. Mas depois que a roupagem das estruturas foram bem colocadas, nós passamos a entender isso aqui de uma forma muito mais ampla. E podemos inclusive pensar em outros conjuntos e tentar fazer a mesma coisa. Bom, e aí com isso então nós percebemos que anéis de polinômios podem virar corpos, e corpos que muitas vezes não faziam sentido, ou que pareciam coisas imaginárias da nossa cabeça e não são. Tá bom? Então, pessoal, isso aqui também tem essa história de fatoração, de estudar os corpos como anéis de polinômios, sobre quocientes. Isso aqui também está muito ligado a uma série de situações. Uma delas que eu cito para vocês é a teoria algébrica dos números, que é mais ou menos onde parte dessa teoria surgiu, em que você tem lá um anel, você tem um determinado anel que nós podemos pensar como sendo o que nós chamamos de anel de inteiros, numa situação mais geral. Achamos ali um ideal primo ali dentro, fazemos quociente e isso dá um corpo que está fortemente relacionado com esse anel. Enfim, a teoria de anéis de inteiros, a teoria de corpos de números, fortemente ligado ao que eu estou dizendo, dentro da teoria que eu estou dizendo para vocês, se chama teoria dos números algébricos. Essa teoria, por sua vez, com uma enorme gama de aplicações cada vez mais cotidianas, como, por exemplo, em teoria de códigos e criptografia, e mesmo aplicações diretas à geometria, uma das áreas mais clássicas da matemática. Enfim, com esses últimos exemplos, eu indiquei para vocês 3 caminhos, por exemplo, que a álgebra pode tomar. Mas eu também posso pensar isso aqui, por exemplo, dentro de um outro caminho, que é o caminho dos corpos finitos. Posso pensar também no caminho das curvas elípticas. Enfim, são várias áreas da matemática. A teoria algébrica dos números, a teoria de Galois, a teoria de corpos mais geral, a teoria de corpos finitos em particular, a teoria algébrica de números, acho que eu já falei, né? A teoria de anéis comutativos e não comutativos, que estuda a fatoração dos anéis. E tudo isso aplicado a uma série de coisas, tipo teoria de códigos, teoria da criptografia, a própria geometria. Então, com isso aqui, eu espero que você tenha entendido que há muito mais fora de tudo que eu falei para vocês nesse curso. Há muito mais do que só isso. E que se alguém tem interesse em seguir para a área acadêmica, saiba que tem muita coisa bonita, filosoficamente falando, do ponto de vista da matemática, que dá para avançar, que dá para produzir. E essas coisas não são à toa, não são jogadas no lixo, ao contrário, elas têm aplicações muito reais e muito importantes cada vez mais no cotidiano dos nossos dias, tá bom? Então, com isso, eu termino esta aula, nós terminamos esta aula, mas mais do que somente terminar esta aula,
nós terminamos também o nosso curso de estruturas algébricas. Essa foi a última videoaula do nosso curso de estruturas algébricas. Eu espero que, terminada este curso, eu tenha oferecido para você a possibilidade de enxergar coisas além, mas pelo menos o que era um objetivo principal, que você enxergasse, enquanto nós estudávamos a teoria básica, depois grupos, anéis e corpos, como é que tudo isso está relacionado, inclusive com o trabalho em sala de aula de um professor de ensino médio, ensino fundamental, de cursinho, etc. Em que você, ao lidar com as operações que você vai ensinar para os seus alunos, agora você sabe o quanto de coisa que isso tem por trás. Eu espero que você tenha entendido melhor, entendido muito bem como é que as operações têm que estar bem alinhadas para produzir isso ou aquele outro. Como é que as estruturas estão relacionadas, em particular, que raios são os números complexos, os polinômios, as matrizes, para que elas servem. Vimos muitos motivos para entender para que eles servem e espero que com isso as suas aulas, um dia quando você for trabalhar com o ensino médio, estejam muito mais ricas, ou você mesmo esteja muito mais preparado para lidar com aquela realidade, saber onde é que aquele mundo dá, e fazer com certeza que as suas aulas sejam muito boas, que as suas aulas sejam cativantes, não que você vai falar sobre isso, mas você tendo uma consciência muito maior disso, consiga dar esse assunto com olhos brilhando e inclusive preparado e bem informado para indicar para os seus alunos mais interessados como eles podem avançar nos seus estudos, como isso tem aplicações no dia a dia real mesmo, como isso produz uma sociedade com uma tecnologia cada vez mais avançada. Tá bom, pessoal? Então, com isso nós terminamos de fato este curso agora. Eu agradeço a sua atenção em todas essas videoaulas e eu desejo a você muito sucesso na sua vida e na sua carreira. Um grande abraço a todos.